Já vou emendar aqui, porque receberemos outra referência no mercado de empreendimentos econômicos. Vamos receber aqui uma empresa que tem se destacado bastante nos últimos anos e é um dos braços de uma das maiores construtoras, incorporadoras do nosso país, que tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que está nos acompanhando. Então a gente vai escutar um pouco mais sobre a atuação da Vivaz, sobre o que eles planejam para os próximos meses, sobre a estratégia comercial deles, que também tem sido pauta de muito destaque nos últimos meses, últimos anos. Eles têm uma estratégia bem bacana que o João vai contar para vocês. Então, sem mais me apresentar, vou deixar que ele se apresente adequadamente. Eu convido ao palco o gerente comercial da Vivaz, o João Quina, está aqui. João, seja muito bem-vindo ao Summit Brasil Populares, ao nosso palco virtual. Um prazer ter você aqui. Fala, Leonardo, obrigado. Prazer aí estar participando com vocês. Estou aprendendo pra caramba, ouvindo o pessoal falar, está muito bacana, parabéns pelo evento. Vou apresentar um pouquinho. Meu nome é João Quina, me conhecem por Quina no mercado em geral. Comecei no mercado faz aproximadamente 15 anos, vivi muito tempo a vida de imobiliária, sempre fazendo relacionamento com os incorporadores. Tive mais de 10 anos de Lopes, toquei operação, fui implantar a Bitcasa, que é uma operação de imóveis populares da Lopes no Rio de Janeiro, fui para o interior, e faz pouco mais de 5 anos estou na Cirela. E aí, desde que a gente começou com o projeto da Vivaz, eu venho aí tocando toda a operação comercial e vendas da Vivaz, que é esse novo braço da Cirela, que tem pouco mais de 2 anos, a gente é super novo, a gente empresa, a gente brinca que a gente é um bebezinho ainda, mas que nasce forte, que tem uma mãe forte, então a gente já vem aí escrevendo uma história bem bacana nesses 2 anos. Com certeza, o berço é importante nesse caso, né, João? Já nasce com bastante destaque. João, eu vou convidar ao palco novamente o Henrique Sisma, que é o diretor de conteúdo e jornalista aqui da Smarts. O pessoal da audiência já está acostumado com o Henrique aí, ele guiou boa parte dos bate-papos hoje e também vai conduzir a conversa, essa última conversa desse primeiro dia de evento. Então, eu deixo vocês dois aqui e volto no final para os últimos recados. Então, bom painel aos dois. Obrigado, João, de novo, pela presença. Obrigado, Léo. Fala, Henrique, tudo bom? Valeu, Léo. Tudo bom? Vou chamar de Quina, já que todo mundo te chama assim no mercado. Eu creio que você gosta de ser chamado de Quina, vou chamar de Quina, pode ser? Pode ser, estou mais acostumado. Vamos lá. Beleza. Você falou que é uma empresa nova, um bebê, mas é um bebê que já nasceu fazendo muito barulho, hein, Quina? Já nasceu berrando alto. E eu queria saber qual que tem sido a estratégia que a Vivaz adotou nesse cenário de pandemia em relação aos lançamentos, até por ser uma empresa nova, creio que seja a primeira grande crise, ou o primeiro grande desafio que vocês enfrentaram. Como é que vocês se posicionaram nesse momento? Falando um pouco da história da Vivaz, a gente nasceu no final de 2018, outubro de 2018, mais ou menos, a gente colocou o nosso primeiro empreendimento na rua, que foi o Vivaz Itaquera. Kina, só um minutinho, eu acho que tá falhando um pouco o áudio. Eu tenho essa impressão, eu não sei se é só para mim, deixa eu conferir aqui no chat até se alguém já comentou. Eu acho que tá falhando um pouquinho o seu áudio. Tá falhando mesmo. Se você puder tirar o fone, acho que vai melhor. Vamos testar agora. Me escuta melhor agora? Tá falhando ainda, é como se cortasse e voltasse. Se quiser tentar colocar o fone de novo. Vou colocar o fone de novo, vamos ver se melhora. Beleza. Eu estava em reunião a tarde inteira, que estava normal. Aí, parece que agora... Me escuta melhor agora? Fala de novo, porque a sua voz começa bem e depois tá sumindo. Na sua introdução com o Léo, tava normal. Você me escuta melhor agora? Tá normal? Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se falhar, eu te aviso. Vamos lá, se falhar me avisa, daí a gente dá uma pausinha e eu tento mudar aqui um outro microfone. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, contando um pouco a história da Vivaz, a gente nasceu no final de 2018, colocamos o primeiro lançamento na rua, e aí 2019 foi um ano de nascimento nosso. A gente fez um lançamento em 2018, já fizemos aí 6, 7 em 2019, estamos com 2020 bastante. João, desculpa ter que te interromper. Se você puder entrar.
se você puder entrar pelo celular ou se tiver um outro notebook aí, eu creio que resolva e com certeza a nossa audiência pode esperar aí um instantinho para ficar bom. Isso. Eu vou tentar. Vamos lá. Beleza. Senão a gente vai comprometer as respostas e o pessoal não vai conseguir aprender o conteúdo que você vai passar. Pessoal, só um instantinho, coisa de 1 minutinho. O João volta num outro celular, no outro dispositivo. Eu até vi algumas pessoas comentando para eu colocar no mudo, mas não tem nada a ver. Vou aproveitar para dar alguns recadinhos rápidos enquanto o João tá se conectando novamente. Se você ainda não conhece o canal da Smart no YouTube, ou se conhece e não é inscrito, se inscreva, clica no sininho de notificação para receber novos vídeos. Sempre a gente publica um resumo da semana, às vezes publicamos entrevistas com grandes empresas do mercado, prestadores de serviços do setor imobiliário, e também se cadastre na newsletter semanal da Smart acessando o nosso site, smart.com.br. Além de ver todos os conteúdos, notícias, matérias, vídeos, artigos, editoriais, você também pode deixar o seu nome e seu e-mail e receber todo domingo à noite a nossa newsletter. Kina, tá de volta aí? Tô de volta, vamos ver se tá melhor, senão eu... Tá ótimo. Agora tá lindo. Tá ótimo. Tá bom. Perfeito, vamos lá. Tava contando um pouquinho da história da Vivaz. A gente nasceu aí no final de 2018, com o primeiro lançamento em Itaquera. E aí, em 2019, tivemos um bom ano de oficial, com o primeiro ano completo da marca. Fizemos 7 lançamentos, começamos 2020 super animados para o que ia acontecer, com as expectativas que o setor, que estava o mercado inteiro super animado para esse começo de 2020. E aí veio a pandemia, claro que ficou todo mundo super assustado quando ela veio. A gente é uma empresa, a Serrana é uma empresa super conservadora, que é muito robusta, muito sólida, que sempre observa muito os movimentos do mercado e como as coisas estão acontecendo. Então, quando veio a pandemia, a gente observou o que estava acontecendo. Primeiro, aproveitamos, colocamos claramente no momento de lockdown, né, todo o nosso time em casa, aproveitamos esse tempo para qualificação, aproveitamos esse tempo para a gente conseguir estar mais próximo virtualmente e colocar até o nosso time virtualmente mais engajado, e continuamos trabalhando para deixar os lançamentos prontos, para a gente deixar engatilhado, para fazer força assim que voltasse. Como a gente viu, o segmento popular, passado o susto inicial, sofreu muito pouco, né? Nosso público, ele tem necessidade do imóvel, ele tem necessidade de adquirir a sua casa própria, então ele continuou atrás, continuou existindo uma demanda real do nosso público. E aí, assim que já começaram a voltar as coisas, que a gente fomos trabalhando em casa, a gente se modernizou muito, fechamos venda 100% digitalmente, falando só pelo WhatsApp, fazendo assinatura eletrônica de contrato, colocamos assinatura eletrônica de contrato na nossa empresa. Hoje, praticamente 100% dos contratos assinados são assinados eletronicamente com os nossos clientes, então a gente teve muita evolução nesse ponto. E assim que as coisas começaram a voltar, a gente começou a colocar os lançamentos na rua. Aqui de São Paulo, a gente colocou lá um primeiro produto na Lapa, e já colocamos mais 5. Esse ano até agora, de julho até agora, a gente já fez 6 lançamentos. A gente fez um na Lapa, um em Taboão da Serra, Vila Guilherme, Guaianazes, Zona Norte de São Paulo, na região da Cantareira, e mais um na região de Santo Amaro. E temos mais 6 que já estamos trabalhando em pré-lançamento para vir esse ano. Então, o que a gente sentiu na pandemia? A gente ficou atento ao que estava acontecendo. Quando viu que existia mercado, que nosso cliente estava comprador, a gente foi agressivo, colocamos na rua o time, e os resultados estão sendo muito bons. Contente com o resultado do ano, com o que está acontecendo aí na empresa nesse segundo semestre. Bacana. Então, pelo que você disse, foram 4 meses aí de espera, até julho, de março a julho, quando a pandemia chegou, depois realmente desengavetando esses projetos e com mais 6 até o final do ano, confirma aquela expectativa do mercado de que
o que foi represado no segundo trimestre vai vir numa enxurrada no segundo semestre do ano. Não, tá uma loucura de trabalho, a gente está com um caminhão de coisa vindo, e é isso. E acabou sendo, é claro, não dá para falar do positivo disso, mas acabou tendo uma parte boa de limpeza de estoque. A gente conseguiu aí performar muito bem no nosso estoque nesses meses que a gente não lançou. A nossa cadência de vendas, a gente tem um time com uma cadência de vendas a gente não tem o desespero de querer vender tudo no primeiro mês de lançamento, a gente vai cadenciando as vendas mês a mês, isso tem funcionado muito bem essa estratégia para a gente, e foi muito bom, a gente conseguiu limpar bem o estoque, e agora a gente está liquidando, indo para os próximos lançamentos. Legal, até os próprios indicadores imobiliários do primeiro semestre mostram que as vendas não caíram no mesmo ritmo dos lançamentos, as vendas, na verdade, elas praticamente ficaram estáveis, uma queda ali de 2%, então realmente, se há um descasamento entre oferta e a demanda continua, é claro que o estoque foi absorvido, então acho que é perfeita a colocação. Especialmente nesse segmento, né? Você pega no médio alto padrão, você ainda tem a influência do investidor que pode dar uma bagunçada e bagunçou por um tempo. O cara está trocando um aluguel por uma prestação, ele precisa morar, ele precisa daquela própria, né? Então não é um upgrade, não dá para esperar. Se ele tem emprego, e se ele tem a renda dele permite, e as taxas então a gente continua fazendo sentido para ele em frente. Legal. Agora eu queria saber, Kina, se esse momento de pandemia, é claro, você mesmo colocou, não dá para tirar algo positivo disso, né? Seria até leviano usar esse termo, mas foi uma boa oportunidade para adquirir terreno, pensando no médio e no longo prazo? A gente já está com um land bank bastante consistente, estamos olhando muitas oportunidades aqui falando de São Paulo, a gente está dando muita oportunidade no Minha Casa Minha Vida, tem muito terreno que tem aparecido e que faz sentido, fecha contra Minha Casa Minha Vida, que a gente até se impressiona, né? Vamos lançar agora Vila Romana, agora no mês que vem, lançamos Lapa, Santo Amaro, então a gente está em muitas regiões bacanas, temos comprado boas áreas, mas a gente está com o land bank bem consolidado, então assim, a gente está com o land bank consolidado, as vendas estão respondendo, então a gente continua com um apetite, procurando, olhando, estudando alternativa. E agora, o que a gente tem que fazer nesse mercado? Estudar com cautela as alternativas, né? A gente não tem um segredo nesse mercado que é o preço. Não dá para descolar o preço. Ele não aceita desaforo porque a renda do cliente trava isso. Uhum. Então, especialmente em produtos que a maioria do nosso segmento tem com limitação de renda, né? Então, a gente tem a renda que trava isso, então a gente tem sempre muito atento com o preço, fechando a conta das oportunidades, mas a gente está buscando, indo atrás de oportunidades, sim. Legal. João, hoje você é responsável pela equipe de vendas, você mesmo colocou na sua introdução aí na Vivaz, e o seu time tem tido bastante destaque, como até o Léo mencionou, por estar sendo bem sucedido dentro do mercado do segmento econômico. Então eu queria saber o que vocês têm feito diferente para ter tanta evidência, tanto destaque na mídia, entre as empresas do segmento. Quais são as diretrizes da equipe comercial atualmente? Para a gente conseguir ter velocidade comercial e ter bom resultado, primeiro você precisa, não adianta você ter um super time comercial se você não tem bom produto e se você não tem uma empresa com boa reputação. Então, felizmente, a gente já nasce com o DNA da Cyrela, que é super respeitada. Mesmo sendo uma empresa jovem no mercado Vivaz, ela já tem esse lastro de confiabilidade, além dos parceiros, de estar junto com a Caixa, de estar fazendo os... a gente está falhando. Tá, voltou a falhar agora nessa sua resposta. Você está em outro dispositivo, Kina? Ou tá no mesmo? No mesmo? Estou no mesmo aqui. Eu não sei se é a entrada, de repente, do microfone, mas aquela hora você tirou, né, e não funcionou também, né? Não. Você me ouve agora melhor? Ouço. É uma instabilidade, de repente a voz some. Mas vamos tentar. Deixa eu tentar ir pelo celular aqui, só um minuto. Vamos só... Enquanto eu posso entrar por aqui. Tem elogios aqui já na nossa plataforma. O Diego Sanches e o Esmen Souza, talvez tenham sido seus colegas. O Diego Sanches, com certeza, coloca aqui que você é um excelente profissional, muito estratégico, que a Vivaz tem um time muito diferenciado, e o Esmen também te elogiando aqui.
que você é um gestor visionário, inovador e incentiva a inovação vindo do seu time. Uma companhia que se transforma a cada dia e a cada lançamento. Tá com moral, hein, Kina? Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar entrar. Pelo celular, vai ser tranquilo. Só aquela hora eu tava dando os recados, o Kina retornou. Eu falei do nosso canal no YouTube, falei também da nossa newsletter, e não deu tempo de eu falar de outros 2 recados importantes. A gente tem um canal no Spotify, o Smarts Brasil, a gente produz programas exclusivamente para essa plataforma, então se você prefere muitas vezes ouvir do que assistir, se você gosta de fazer alguma coisa ouvindo notícias, pode acessar também o Smarts Brasil no Spotify, e para você saber dos nossos eventos, também no nosso site, na seção de eventos, todos os encontros até o final do ano. Pronto, Kina, já te vejo aqui pelo celular. Pronto. Me escuta melhor agora? Maravilha. Agora eu tenho certeza que não vai ter problema. A gente falava das diretrizes da equipe comercial, né? Essa evidência que a Vivaz tem com o time de vendas. O que vocês têm feito de diferente aí? Exato. Então, o que eu estava falando, né? Obviamente, para o time comercial ter velocidade, ter bom resultado, não tem muito mistério, né? Você precisa ter bom produto, você precisa ter preço adequado. A gente é obcecado aqui na área de produto por construir um produto aí com preço certo, com diferenciais de acabamento, então, entregando... A gente sempre brinca, desde o começo, a gente falava assim, o maior elogio que a gente tinha quando alguém olhava e falava, poxa, não parece Minha Casa Minha Vida, isso não é possível que isso é Minha Casa Minha Vida. Então, a gente sempre tem essa diretriz de fazer um produto com mais qualidade, de entregar o produto acima do que o cara deseja, acima do que ele espera. Isso facilita muito, muito o trabalho do time comercial. Quando eu pego a equipe de vendas em si, a gente tem uma equipe muito engajada, muito treinada, muito preparada. Então, assim, o meu time, atualmente, meu time de vendas, ele é 100% focado, é um time interno, CLT. Então, a gente tem esse modelo, ao invés do corretor autônomo, o nosso time interno é CLT. A gente tem o corretor autônomo através das parcerias, então a gente tem um canal de parcerias que é super importante inclusive para dar velocidade no lançamento, para conseguir engordar mais o tamanho do time do lançamento, mas o meu time base aqui, que responde mais ou menos por 85% das minhas vendas, é o meu time interno, CLT, que hoje atua aqui dessa forma, e eu acho que isso tem esse engajamento do time, esse investimento que a gente faz no time para deixar esse time mais preparado, melhor capacitado para atender o cliente, tem dado bons resultados para a gente. Legal. Eu entendo essa questão do engajamento quando você tem uma equipe própria e toda a CLT, como você disse, mas isso não é algo tão comum no mercado imobiliário. Eu imagino que sempre que esse assunto está em pauta, surge uma pergunta que eu vou fazer aqui também. A conta fecha, ô Kina? A gente tem um mantra aqui que é ser eficiente. A conta só fecha se você for eficiente. Então, a ineficiência cobra um preço caro quando você adota um modelo desse. O que é ter eficiência? É a gente ter uma gestão, assim, como a relação de trabalho fica muito mais clara pelo fato do seu vendedor ser interno, você consegue fazer uma gestão muito mais eficiente, que às vezes fica um pouco mais difícil quando o vendedor é autônomo. Então, a gente consegue ter uma gestão muito mais próxima. Eu tenho o líder sempre junto do seu liderado, isso é muito importante. A gente pega muito vendedor, pessoas que não eram do mercado, que eram de outros mercados, ele vem aqui para a nossa sede, fica recebendo treinamento enquanto ele está se credenciando com o Cresce, enquanto ele está se habilitando para poder, de fato, ir para os plantões de venda. E quando ele chega no plantão de venda, ele já recebeu a cultura da empresa, ele já recebeu um treinamento, e quando ele chega no plantão, ele tem um líder próximo dele. Um líder que vai ter de 8 a 10 vendedores abaixo dele. Então, que vai conseguir, de fato, treinar esse cara, que a gente vê muitas vezes no mercado, o vendedor chegar o corretor chega no plantão e não está com o gestor próximo, não entende qual que é o processo, como faz, e isso cobra o seu preço, né? Então, a nossa venda do Minha Casa Minha Vida, ela é uma venda processual. Carteira de cliente, não é um problema hoje no setor, né? Não é demanda. Demanda tem muito cliente
para todo mundo, para todos os players. O desafio é conseguir convencer esses clientes, primeiro, um trabalho pedagógico mesmo, conseguir convencer esse cliente que ele deveria comprar uma casa própria, que ele deveria adquirir, que ele deveria sair do aluguel, que isso vai trazer mais segurança para ele. Então, esse convencimento é super importante. E quando você está com esse cliente na sua mão, você saber fazer com qualidade o processo. E é um processo burocrático, né? A gente está vendendo financiamento, né? A nossa venda, a gente só faz, como a maioria dos players, com o CKQ aprovado, com o cliente já aprovado na Caixa Econômica Federal. Então, se a gente não faz esse processo com excelência, a chance de você perder esse cliente no meio do funil é muito grande, do cliente desanimar, do cliente desistir. Então, isso tem sido um grande motivador para a gente pegar uma equipe própria, para a gente ter uma equipe que a gente vai treinar, que a gente faz gestão próximo. Todo mês a gente tem um comitê de gestão, que é um comitê onde a gente avalia a performance vendedor por vendedor e faz plano de ação para quem precisa melhorar e reconhece, especialmente crescendo na carreira aqui dentro, quem está performando bem. Então, desse jeito, a gente acredita que a gente consegue colocar mais eficiência e nada disso funciona se for bom para uma parte só, para uma ponta só. Eu acho que esse modelo ele tem funcionado muito bem do jeito que eu faço, porque ele acaba sendo bom para 3 pontas. Uhum. O vendedor acaba sendo atendido ele acaba atendendo, tendo mais benefícios, ele atende mais cliente, ele tem uma melhor estrutura e, consequentemente, ele vende mais. Ganha mais. E aí ganha mais. A gente fala, às vezes, de taxa, a gente fica muito, muito apegado à taxa, e o que importa é quanto ele vai ganhar no final do mês. Então, se ele tem uma estrutura de trabalho desse jeito, ele tem uma rede de segurança, tem um potencial bom de ganho e tem possibilidade de vender bem mais, de conseguir fazer. A gente tem com muita frequência vendedor que faz constantemente 4, 5, 7 vendas todo mês. Por quê? Porque ele está com uma rede de apoio, recebe um bom volume de leads, tem um treinamento próximo e aí com isso consegue vender mais. Para o cliente é bom, porque ele está sendo atendido por um vendedor engajado, qualificado, bem treinado pela empresa, e para a empresa é bom. A gente tem aquele erro que a gente não pode cair, né, Henrique? Às vezes o incorporador faz a conta, poxa, mas vou colocar um batalhão de corretor, porque como não é custo fixo meu, é melhor colocar um monte e aí a gente vai vender um pouco. Mas qual que é o engajamento dele com a... Não, e me parece um grande erro, porque parece que é de graça, mas você está colocando o seu bem mais valioso, que é o teu cliente, na mão de uma pessoa que às vezes não está engajada e não está tão bem treinada. Então, eu não consigo imaginar hoje fazer uma venda tão processual sem eu poder ter esse cara perto da gente, bem treinado, e eu acho que a maneira mais clara é como a maneira como a gente tem feito hoje. Perfeito. Você usou um termo que eu acho que é fundamental, que é a motivação. Eu acho que tudo que você elencou é mais que suficiente para a nossa audiência entender por que a Vivaz tem obtido sucesso com a questão comercial, mas quando eu falei do engajamento, é não só a parte motivacional, mas de conhecer realmente o produto, né? Quando você é da casa, a probabilidade de você ter persuasão na hora de apresentar isso para o cliente é muito maior do que um corretor que é terceirizado muitas vezes, né? Sem dúvida. Não, a gente tem alguns valores nossos e um valor nosso é visão industrial. A gente enxerga que esse nosso processo não é nada artesanal, é um processo industrial e a gente tem que tratar dessa forma. E não industrial pelo lado frio, mas industrial que, se não tiver um processo muito claro desenhado, a gente não vai conseguir ter uma boa performance. E é muito difícil você conseguir profissionalizar sem ter ele próximo de você e sem ter todos os treinamentos. O mercado imobiliário muitas vezes caiu no erro de achar que só a motivação e a motivação do grito de guerra, ou vamos lá, resolve. Não, ela é importante, é uma parte importante para o time de vendas, eu não tenho a menor dúvida. Mas se a gente não explica a técnica, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa de um processo de financiamento e a gente vai perder, porque um bom vendedor nosso, ele está falando todo mês com 100, 200, 300 clientes todo mês. Se ele não tem processo, se ele não tem um CRM bom para conseguir organizar isso, se ele não sabe medir onde cada um está no funil, se a gente não tem tecnologias que dão apoio para ele, consequentemente vai cair pelo meio do dedo esse cliente, o cliente vai sair com uma experiência péssima nossa e o vendedor não vai conseguir finalizar o trabalho. Então é fundamental que a gente consiga ter um processo
e consiga ter um vendedor bem treinado, engajado e motivado nesse ponto. Perfeito. Chegou uma pergunta da Júlia Hilário. Ela pergunta aqui, como é que funcionam as parcerias para apresentação dos projetos? Planta humanizada, imagens, vídeos? A gente tem um conceito aqui diferente, que a gente não tem cada vez indo menos para o modelo plantão de vendas, que é um plantão aonde vai ser construído, e cada vez mais um conceito de lojas. Hoje, primeiro, a gente tem aproximadamente 10 lojas espalhadas em São Paulo. Então, a gente tem algumas lojas de rua. Então, eu tenho loja na Avenida CUPC, eu tenho loja em Itaquera, eu tenho loja em shopping. Então, eu tenho uma loja no Mais Shopping. Abri essa semana uma no Shopping Interlagos, uma no Shopping Metrô Tatuapé, uma no Shopping Cantareira. Por que a gente tem feito esse modelo de loja? Porque a gente quer estar onde o nosso cliente está. E não necessariamente é onde é o nosso terreno. Eu sempre brinco, quando um incorporador constrói um terreno, a primeira coisa que ele fala assim, tomara que eu possa demolir logo esse terreno. É sinal de sucesso, né? Quando você constrói um stand e você pode demolir esse stand no terreno depois de 2, 3 meses, é sinal que você vendeu super bem, foi um sucesso de vendas. Quando a gente abre uma loja, eu brinco aqui, a gente fala assim, nossa, tomara que não precise fechar nunca. Por quê? Porque essa minha loja vai vender todas. Hoje eu estou aqui na loja que é a nossa sede, no Largo da Batata. A gente não tem nenhum produto em Pinheiros atualmente. Exato. Mas a gente tem uma loja aqui, por quê? Porque tem um monte de cliente que passa aqui. O Largo da Batata é um local super importante em São Paulo, para quem não é de São Paulo. Tem um monte de cliente aqui na Teodoro Sampaio, no metrô que fica aqui na frente, que passa e que mora em vários locais de São Paulo. Então, eu pego o meu cliente em qualquer uma dessas minhas lojas e mostro... Primeiro, faço análise de crédito dele para saber o que ele pode comprar, qual que é o real potencial que ele tem e qual produto encaixa, e depois disso, eu escolho o produto ideal. Por que eu dei essa volta para responder a pergunta feita? Porque no momento que eu escolho o produto ideal, em qualquer loja que eu tenho um painel interativo. Esse painel interativo, ao invés de ter a maquete física, eu tenho um painel interativo que eu consigo mostrar qualquer empreendimento da Vivaz nesse painel, fazendo a imersão no empreendimento. Ele consegue ver todas as áreas de lazer, ele consegue ver a vista que vai ter cada aprumada do empreendimento, ele consegue entender melhor cada região. Dentro das lojas, geralmente eu tenho um decorado, e hoje a gente tem poucos tipos de planta, então a gente tem alguns 2, 3 tipos de carimbo que a gente replica. Então, o que significa? Que muitas vezes eu fecho um negócio aqui no Largo da Batata, um cliente compra em Itaquera. Ele mora em Itaquera, mas às vezes ele trabalha aqui em Pinheiros, e para ele é mais cômodo, ele vem até aqui, é atendido, consegue ver todos os detalhes do empreendimento, consegue ver o decorado, assina o contrato com a gente aqui, através das minhas lojas. Isso eu acho que é um grande... eu acredito muito nesse ponto, porque eu acho que isso gera uma economia a médio e longo prazo e não ter que ficar construindo o stand novo, gera uma economia em sustentabilidade, não constrói, destrói stand, constrói, destrói stand, e a gente vai sempre, cada vez mais, estar onde o nosso cliente está, onde fica fácil para ele, para a gente conseguir falar com ele. Então, a gente costuma fazer a apresentação dessa forma. Esse conceito de loja que você mencionou, ele vai muito na linha daquele termo, o ponto de experiência, ao invés de um ponto de venda simplesmente de um determinado empreendimento, né? Sim. Bacana. Sem dúvida, é um ponto que o cliente consegue ter toda a experiência de qualquer empreendimento, ele consegue ver aqui. E o primeiro passo da loja, eu sempre falo, eu falo muito isso para o time, o primeiro passo é montar a documentação do cliente, é entender o que o cliente pode comprar. Não adianta fazer o cliente sonhar com apartamento último andar, 2 quartos, com suíte, varanda, vista para o mar, se o que ele consegue comprar no momento é um dormitório. O que esse cliente no momento precisa é conquistar a casa própria dele, é sair do aluguel. E eu acho que isso que tem que ser um movimento, eu sempre defendo isso, e aí falando de mercado, até eu defendo isso para o mercado. Tem um público gigante que ainda não sabe que pode comprar. E parece uma loucura isso. O Minha Casa Minha Vida tem tantos anos, já mudou de nome, agora é Casa Verde e Amarela, e desde que criou o programa, eu lembro, a gente falava, poxa, a gente tem que explicar para o cliente que ele pode comprar isso. E o cliente ainda não sabe que ele pode, e não sabe que ele deveria adquirir o imóvel para ter mais tranquilidade. É muito razoável o questionamento, poxa, será que ele mora de aluguel ou adquire a casa própria? No médio alto padrão faz muito sentido esses questionamentos.
no Minha Casa Minha Vida, que ele consegue ter subsídio, uma taxa subsidiada e consegue trocar o valor do agregador da prestação, isso muda a vida de uma pessoa e de uma família. Então, acho que a gente tem essa missão educadora e essa missão de falar com as pessoas e poder mudar, de fato, a vida de novas gerações para ter mais tranquilidade no futuro. Legal. E mais ainda agora, com as taxas de juros tão atrativas, inclusive ontem saiu o boletim da BCIP, mais um recorde de contratações no SBPE. Eu acho que isso já está muito traduzido no aumento da demanda. Sem dúvida. O Gerson Castanho, que né, ele faz uma pergunta aqui para você também. Como é que fica a remuneração variável com incremento de vendas por vendedor seletista? A gente tem, é claro que o vendedor ele precisa ter uma remuneração variável, ele precisa ter a gasolina, a cenourinha lá na frente para ele olhar, para buscar mais. Então, o nosso vendedor ele tem uma parte da remuneração que é uma parte fixa e uma parte da remuneração que é variável de acordo com as vendas. E ilimitado, quanto mais ele vender, mais ele ganha. Essa remuneração a gente paga toda em folha de pagamento, a gente transita em folha de pagamento, mas com certeza a gente tem o ingrediente da remuneração variável porque fica muito atrativo. E aí no final do mês a gente consegue vendedores nossos que estão aí como CLT conseguindo tirar aí um salário super bom e com todos os benefícios que o CLT tem, né? Com vale transporte, vale refeição, plano de saúde, 13º e uma rede de segurança que muitas vezes o autônomo não tinha e não está acostumado a ter. Né? Perfeito. Eu queria avançar para um outro ponto em relação a transformações que a pandemia obrigou as incorporadoras a fazer, e apesar de a Vivaz já ter muito de tecnologia embarcada nos seus processos, você mesmo colocou que fecha muitos contratos com assinatura eletrônica, mas queria saber não só do ponto de vista da incorporadora, do ponto de vista do cliente, esse consumidor do segmento popular, ele já se acostumou ou ele ainda vai se acostumar com as experiências virtuais, com a assinatura eletrônica, com uma visita muitas vezes que não é presencial, principalmente no começo da pandemia? Como é que vocês observaram essa evolução nos últimos meses? Todo estudo que a gente olha, a gente vê que é impressionante como o brasileiro é aderente a novas tecnologias, né? E como ele quer conhecer a nova tecnologia e como ele... E isso a gente encontra em todas as faixas de público. Falando até um pouco mais de Cyrela, puramente que de Vivaz, o Grupo Cyrela, a gente passa por um processo muito forte de transformação digital. Hoje a gente tem um diretor de transformação digital, hoje a gente tem repensado muito, e a pandemia claramente acelerou isso, em como a gente se transforma digitalmente. Então, a gente tem uma série de frentes de trabalho, algumas já estão implantadas e outras a gente está trabalhando aqui para colocar em breve, de como que a gente usa a tecnologia a favor do nosso ecossistema. E aí, em todos os momentos, desde o momento da compra do terreno, desde o momento de escolher o produto certo, então, assim, a cada vez mais as nossas decisões, a gente tem um apoio de dados, a gente tem banco de dados para conseguir tomar as decisões. E quando chegar na ponta do cliente, o que a gente pode falar de inovação? Hoje, a gente, por exemplo, a gente implantou, agora na pandemia, um sistema muito mais profissional de WhatsApp, de colocar o cliente para entrar, ao invés dele falar pelo chat, ao invés dele falar pelo e-mail e deixar um formulário e a gente colocar um humano para tentar achar esse cliente, eu coloco esse cliente via WhatsApp e é impressionante a aderência, porque é um meio que está na mão de todo cliente nosso, é muito confortável e é muito normal para ele já conhece, ele já está seguro com essa tecnologia. Quando ele embarca, tem um bot que fala com esse cliente, então ele pode entrar a qualquer momento do dia e o bot já faz uma triagem inicial desse cliente, entende quem que ele é, entende o que ele está buscando, qual loja ele quer ser atendido, ou seja, qual região que ele quer ser atendido. Se ele já quer alguma informação inicial do produto, o bot já pode mandar um vídeo, um folder do produto, e depois que ele está pronto, passou para essa pré-qualificação, o bot já encaminha para um de nossos vendedores. Então, a gente já coloca todo esse onboard inicial no WhatsApp. Mas daí não acaba por aí. Por quê? Porque depois que encaminha para o vendedor, o WhatsApp ele começa a fazer um trabalho de qualidade. O que é um trabalho de qualidade? Ele começa a cutucar esse cliente. Você está sendo bem atendido? Dá uma nota aí de 0 a 10 como está sendo o atendimento do seu vendedor. Um NPS. Antes do cliente comprar, a gente já começa a fazer um NPS desse cliente. E aí, caso o cliente levante a mão e fale, estou com alguma dificuldade aqui de ser atendido, eu já coloco uma equipe aqui,
para entrar em contato, para entender o que está acontecendo, e aí, eventualmente, trocar de vendedor, colocar na mão de outra pessoa, para que o cliente que queira ser atendido consiga ser atendido com excelência. Então, assim, essa foi uma iniciativa que a gente colocou e tem sido muito, muito feliz. Hoje a nossa venda por WhatsApp, a gente está indo num piloto, mas a conversão tem se mostrado 3, 4 vezes superior a uma conversão que a gente tinha tradicionalmente no chat ou no e-mail tradicional com o nosso cliente. Tem toda a parte de assinatura eletrônica que a gente já colocou, tem toda essa parte de conseguir mostrar as maquetes e os nossos empreendimentos virtualmente na nossa loja. Então, além de outras tecnologias preditivas para começar a entender melhor, para que o onboarding desse cliente e o processo de montagem de pasta desse cliente seja mais simples, que eu acho que esse é um grande sofrimento que o mercado ainda tem, deixar mais agradável essa parte de aprovação de crédito, porque depois que o cliente vê quanto ele consegue aprovar, o difícil é convencer o cliente a montar a pasta, porque parece muito burocrático. Depois que a gente consegue convencer o cliente, ele fala, legal, faz sentido para mim, fica muito mais tranquilo para você escolher a unidade para ele e para ele ver, poxa, realmente faz sentido nesse momento eu trocar um aluguel por uma prestação. Perfeito, perfeito. Essa questão da burocracia, se para comprar, alguém me falou isso esses dias, alguma das pessoas que eu entrevistei, eu gosto de dar o crédito, mas realmente eu não lembro, mas falou, pô, se a pessoa tem facilidade para comprar comida, ela tem que ter facilidade para comprar o sonho da vida dela, então acho que vai muito nesse sentido. E falando em tecnologia, Okina, o Rafael Rodrigues está na audiência com a gente, ele pergunta se a Vivaz já trabalha com realidade aumentada nos estandes e lojas físicas para melhorar a experiência do cliente. A gente tem estudado, obviamente a gente tem estudado bastante qual que é a melhor forma de você dar a experiência imersiva, né? Então a gente já falou, estamos com alguns fornecedores, estamos pensando como que a gente coloca. O grande desafio da tecnologia, a gente tem que colocar às vezes é muito tentador a gente colocar coisas que são muito divertidas e muito inovadoras, mas a gente tem que colocar ferramentas que nesse momento o cliente entenda que... A gente tem que fazer o cliente entender melhor o que ele está comprando, o empreendimento que ele está comprando. Então, assim, hoje o nosso painel interativo tem sido uma boa forma, a gente tem falado com bastante fornecedores de realidade aumentada, acho que não é nem futuro, eu acho que é presente, a gente já tem muita gente utilizando e a gente está estudando para colocar a melhor solução para que o cliente consiga entender de fato onde ele está, e isso passa por estudos de realidade aumentada que a gente está olhando bastante também. Maravilha, lembrei, vou dar o crédito, foi o Glauco Farnese, que é CEO e fundador do Facilita, inclusive vai palestrar amanhã aqui no Summit de Moradias Populares. Eu estava fazendo um conteúdo sobre digitalização do processo comercial e ele fez essa comparação que eu achei bem interessante. Bacana. O Glauco parceiro nosso, é um super legal. Cara, a gente está falando bastante com ele. Show de bola, amanhã o Glauco está aí palestrando também. Ainda na esteira da tecnologia, é comum que grandes empresas criem e acelerem startups internamente para otimizar o desempenho dos seus negócios. E a Cyrela tem alguns exemplos, inclusive uma fintech que é a Cashme, que frequentemente participa dos fóruns da Smarts, inclusive, e eu queria saber o que tem sido desenvolvido, se é que há alguma coisa nesse momento sendo desenvolvida, nesse sentido, e com quais objetivos aí no Grupo Cyrela ou mesmo na Vivaz. É um super ponto de atenção nosso, né? Como eu falei, a gente hoje tem uma área de transformação digital, a gente tem o Meet Hub, que na verdade é um aglutinador de startups, né? Então, você teve a Cashme, que nasceu dentro da Cyrela, né? Com o Juliano Belo, com o Paulo, que nasceu dentro da Cyrela e hoje já virou uma gigante aí do home equity em muito pouco tempo. A gente tem um monte de outra iniciativa, porque o ecossistema do setor imobiliário é gigante, né? Então, a gente tem um monte de iniciativa que a gente está olhando em qualquer momento, desde da compra do terreno, até atender melhor o prospect, até o pós-venda, que a gente tem uma super atenção de conseguir ter um pós-venda com excelência, e até outras iniciativas que a gente sempre olha com muita atenção, né? Depois que a gente entrega o imóvel, como que a gente também continua na vida desse cliente, né? Então, se ele confiou para nós o sonho da casa própria dele, cabe a nós conseguir cada vez mais trazer soluções e não tem fim. Essa discussão, cada dia aparece uma iniciativa nova, uma empresa nova e a gente conhecendo novas iniciativas de como tornar melhor esse nosso mercado. Perfeito. E com certeza a tecnologia das startups passa por isso. Certamente. Kina, enquanto case, eu acho que
foi sensacional as contribuições, mas como o Summit tem como foco principal a questão do Casa Verde e Amarela, a gente, né, o evento chama Moradias Populares, claro, e tem no Casa Verde e Amarela o seu principal ponto focal. Eu queria saber como é que vocês na Vivaz receberam esse projeto, essa medida provisória que ainda vai ser convertida em lei, se isso de alguma forma os motivar a pensar em mais lançamentos e projetar alguma coisa mais brilhante aí para 2021 em relação a vendas, a lançamentos. O ano de 2020 era para ter sido excelente, né? Mas teve a questão da pandemia e agora esse novo programa. Não, perfeito. A gente está bastante animado para 2021. Vou tentar aqui. Me parece que a opinião do setor em geral é bem parecida, e a nossa o que mais nos anima no Casa Verde e Amarela, a gente vê que foram feitos alguns aperfeiçoamentos no programa, que eram importantes, mas cada vez mais o que mais anima é entender que deixou de ser um programa puramente de governo, virou um programa de Estado. Qualquer partido, qualquer vertente política assumir, tem que reconhecer a importância que o nosso setor e que esse segmento tem para a economia brasileira em relação à geração de empregos e o cunho social em relação a diminuir o déficit habitacional. Então, a gente acha que é muito bem-vindo esses aperfeiçoamentos do programa. Tem que ter muita coisa sendo pensado, melhor, sendo mais estruturado, a gente pensando cada vez mais em melhorias, mas a gente fica bastante contente em ver a continuidade, em ver que esse programa de governo que já ajudou tanta gente a conquistar a sua casa, que ele continua sendo prioridade para o país e precisa continuar sendo. Então, enquanto ele for prioridade para o país, eu acho que a gente tem muita oportunidade para as empresas se desenvolverem, para gerar emprego e para as pessoas conquistarem a sua casa própria. Então, a gente vê com ótimos olhos, não é à toa que a gente está bastante animado para esse final de 2020, para 2021 e para os próximos anos. Show. Eu não combinei com o Paulo HMC Silva, mas eu fiz a pergunta do Casa Verde e Amarela e ele mandou na sequência: em quais faixas do Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, a Vivaz está atuando? Lembrando que teve uma mudança de nomenclatura de faixa para grupo, né? Mas acho que está mais ou menos parecido. Sim. A nossa atuação é basicamente aí no faixa 2 e 3, e a gente está começando a olhar também algumas oportunidades em relação à faixa 4, como os maiores players estão olhando. O SPPE, eu acho que é um super caminho importante para o futuro, porque a gente tem que olhar com atenção. Mas a nossa faixa de atuação, principalmente, é imóvel que parte de 160 mil até o teto do pacote de 240. Então é nessa faixa que a gente atua, aí que está o nosso foco. Perfeito, perfeito. Kina, vou deixar o espaço para você colocar suas considerações finais depois desse debate, que na minha opinião foi bastante enriquecedor enquanto case, enquanto pegar referências de grandes empresas. A Vivaz, apesar de nova, eu comecei brincando que é um bebê que nasceu berrando, mas é que realmente uma empresa do Grupo Cyrela sempre chama atenção e sempre tida como referência por outros players do mercado. E a Smartus, como abarca todas as regiões do país, já fomos de norte a sul em eventos regionais presencialmente e esse ano também online por causa da pandemia, a gente consegue então chegar a empresas menores, incorporadoras mais regionalizadas que têm nessas empresas maiores a sua referência. Então, obrigado por aceitar o convite, por compartilhar esses cases aqui com a nossa audiência, e pode deixar a sua mensagem de encerramento, por favor. Eu que agradeço, obrigado para vocês da Smartus, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, parabéns pelo Summit, está sendo muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo, e eu acho que o recado que eu tenho cada vez mais eu acho que o setor precisa disso, de se unir, ter iniciativas como essa, dar boas notícias, falar do que está acontecendo, e a gente conseguir aumentar o volume de pessoas para comprar. Não é o que eu falo, a nossa demanda é gigante, e quanto mais o setor conseguir educar as pessoas, convencer as pessoas que elas têm que comprar um apartamento, melhor vai ser. Eu sempre faço um comparativo com o que o setor de seguro de carros, por exemplo, conseguiu fazer. Ninguém está super feliz porque contrata seguro de carro, mas as pessoas entenderam que é fundamental, que é uma loucura hoje você ter carro e você não ter um seguro de carro. As pessoas cada vez mais precisam ter essa visão para o imóvel. E aí é mais gostoso ainda, porque é gostoso conquistar imóvel, é legal, você conquista uma casa nova, você está feliz,
mas é entender a segurança de patrimônio que isso traz para você e para sua família. Se o mercado conseguir se unir e fazer isso, com certeza a gente vai conseguir ter ainda mais pessoas conquistando sua casa própria, impactar mais gente ainda e conseguir colocar o nosso setor em outro patamar. Então, agradeço a participação e acho que toda essa iniciativa de pegar os principais players do setor para falar um pouco é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Kiná. Valeu, um abraço, até mais. Um abraço. Valeu. Obrigado, viu, João? Volto só para encerrar e para agradecer e parabenizar pela atuação, claro. Valeu, Léo, obrigado. Obrigado, tirar aí. Foi meio em cima da hora, né? Foi nessa semana ainda que a gente alinhou a participação, mas tenho certeza que valeu a pena. O pessoal deu certo. Com problema de áudio, sem problema, mas deu certo. Conseguimos falar. Com certeza o pessoal vai conseguir levar bastante insight aí para casa. Obrigado. E deixa as portas da Smarts abertas para a gente continuar o bate-papo depois. Enfim, o importante é produzir conteúdo e você, com certeza, é uma fonte importante. Você e a Vivaz são fontes importantes de conteúdo. Então, obrigado pela presença, viu? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Um abraço. Valeu, um abraço. Henrique, obrigado você também. Você eu vejo amanhã para conduzir mais alguns painéis. Mas, obrigado pela presença e obrigado pela condução nos de hoje. Valeu. Falou. Um abraço, Léo. Um abraço, audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.